Boas-vindas para todo mundo, minha gente querida. Vamos começar nossas leituras com muita paz no coração. É uma trovinha de Oscar Batista, do livro Rosas com Amor, psicografado por Chico Xavier, e diz assim: por mais injúria na estrada, ajuda, ampara, serena. O corpo dura tão pouco que odiar não vale a pena. Não vale mesmo. Perdoar, deixar passar todas as contrariedades. Não vale a pena a gente se revoltar, se rebelar e ainda cultivar maus sentimentos pelos outros. Só prejudica a gente mesmo. Então deixa que o outro cuida de si e a gente cuida de nós mesmos e cuide bem. Cuidemos-nos bem para que a gente se sinta em paz. No Livro dos Espíritos, nós estamos num novo item. Paixões, é no capítulo da perfeição moral. Kardec perguntou se o princípio originário das paixões é substancialmente mau, embora esteja na natureza. Não, a paixão está no excesso de que se acresce a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo a grandes realizações. O abuso que se faz dela é que causa o mal. Que a paixão é a volúpia, a vontade de fazer as coisas, de realizar, de amar, de estar com todos, de nos dar. É o amor potencializado. A paixão só é má quando a gente exacerba e tudo que é exagerado acaba se tornando negativo, porque pode cair no egoísmo, pode cair principalmente no egoísmo, no orgulho, na vaidade, nos sentimentos ruins, e aí desanda tudo. Vamos prestar atenção nisso. Hoje é dia de ler o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai ler mais uma passagem da doutrina de Sócrates e Platão, que está sendo comparada com o cristianismo e o espiritismo. Essa é uma citação de Sócrates aos seus juízes, quando ele foi condenado à morte. De duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de se extinguir, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança de moradia, passagem para o lugar onde os mortos se reúnem, que felicidade de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. No entanto, é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vocês para viverem.
Segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo mostra que as relações que se estabeleceram entre eles continuam, de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde, e os que agora o Espiritismo espalha, não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem depois ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim precisamente por se acharem mais do que os outros em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que finalmente pode-se dar que eles façam agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Pode ser, que o Sócrates e Platão tenham reencarnado no tempo do Cristo, tenham reencarnado no tempo de Kardec e podem estar por aí ainda, por aqui, pelo nosso planetinha. Mas, fora isso, a ideia deles é exatamente a que Jesus trouxe e que o Espiritismo deixou mais esclarecido. A morte não acaba com a vida. É uma continuação da nossa existência, só que em espírito, já sem o invólucro corporal, sem o nosso corpo. Muito bem, vamos terminar nossas leituras então com uma trovinha. É de João de Deus, do livro Relicário de Luz, psicografado por Chico Xavier. Ora e vigia, não cesses teu combate à tentação. No templo de nossas preces, guardamos o coração. Vamos então para a nossa prece com uma mensagem assinada por Manuel Quintão. É do livro Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Recorde que todas as cenas humanas têm seus bastidores espirituais. Se vive em ânsia de paz interior, sustenha o império sobre si mesmo. Espante os preconceitos que dançam na sua mente como poeira de sombra, entenebrecendo-lhe a razão. Recolore os ideais com novas tintas de alegria, esperança e coragem no combate aos erros tantas vezes milenares. Estende um pensamento bom aos céticos, transviados no dédalo das indagações contraditórias, aferrados no duelo interior da dúvida. Fuja a voz bramidora da censura para que seus lábios festejem os ouvidos alheios com expressões de conselho e acentos de consolo. Bode a palavra com doçura e repita mansamente a própria bênção quando a sua voz se perder entre os clamores dos que passam a vociferar rebeldia e avançam espavoridos por veredas em chamas. Socorra as mães desditosas, cujos filhinhos doentes vertem lágrimas a se transmutarem nos livores macilentos da morte. Afague ao calor das frases de fraternidade revigoradora as têmporas encanecidas e latejantes que lhe suplicam algum óbolo de carinho. Desfaça o véu do pranto da agonia
de quem chora as ocultas no sarcófago das trevas de si mesmo. Derrame preces confortadoras entre os peregrinos da morte que não se resguardaram para a grande viagem e carreiam o coração em atropelos de espanto a espanto ante a perpetuidade da vida. Em toda estrada vicejam alfombras de sorrisos e chovem lágrimas de aflição, mas o amor com Jesus recupera a poesia perdida ao longo do nosso caminho, pois só Ele transforma o miasma em perfume, o incêndio em luz, o espinho em flor, o deserto em jardim e a queda em ascensão. E assim, Senhor, ajuda-nos para que nunca nos esqueçamos, para que nos lembremos sempre das lições de Jesus em todos os momentos de nossas vidas. E que essas palavras, essas lições se convertam em ações em nossa vida, em nossas ações de bondade, de caridade, de amor ao próximo, de amor intenso, forte, que se desdobre em muitas e muitas vibrações de luz, envolvendo os nossos irmãos, envolvendo aqueles que necessitam de nosso carinho, de nossa atenção, de nossa compreensão, para que não nos deixemos calar diante do sofrimento alheio, para que estejamos sempre dispostos, prontos, fortes para auxiliar a quem quer que nos peça ajuda, a quem quer que estenda a mão para nós, a todos os nossos irmãos neste mundo. E assim, Senhor, leva as nossas vibrações de amor nesse momento para os nossos irmãos mais necessitados, de conforto ao coração, de alegria, de paz. E assim, Senhor, que possamos ajudá-los a reerguerem, a se fortalecerem, para poderem te receber também em seus corações. Pedimos as suas bênçãos, Senhor, para todos os nossos irmãos e também para nós que tanto precisamos de disposição, de força, de fé para continuarmos nesse caminho que queremos seguir em sua direção. Te agradecemos do fundo do nosso coração, do fundo de nossa alma, de nosso espírito, pela alegria de te encontrar, de poder receber a sua luz, as suas bênçãos, o seu amor. Obrigada, Senhor.